A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Tereza Camasmi e é com muita alegria que inicio mais um programa nosso. Desejo que a gente possa se encontrar muitas vezes aqui para conversar e para poder refletir sobre aquilo que toca as nossas almas. Hoje nós vamos conversar sobre a capacidade que nosso espírito tem de refletir. Segundo uma autora alemã chamada Hannah Arendt, reflexão é uma das faculdades, é uma das condições, é uma das facilidades, vamos dizer assim, que o nosso pensamento tem. Assim como nós somos dotados da capacidade de pensar, nós também somos dotados da faculdade e da possibilidade do querer. Então, vontade e pensamento são atributos, são características, condições, faculdades que o espírito tem, e isso o acompanha a reencarnação inteira, desencarnado também. Significa que para nós não é possível não pensar. Nós estamos o tempo todo pensando e querendo. Nossa vontade está em ação o tempo todo. A diferença é, podemos ficar presos no pensamento, presos na vontade, ou não. Podemos nos deixar levar pelo fluxo que o pensamento tem e que a vontade também tem. Por isso que costumo dizer que vontade é alguma coisa que dá e passa. É verdade. Dá e passa mesmo. E o pensamento também. Por exemplo, quando os orientais nos ensinam a possibilidade de meditar, significa, não é não pensar nada, não é a gente não ter pensamento nenhum, é a gente não se prender, não ficar fixo em nenhum pensamento, simplesmente deixar passar. Então, essa capacidade de reflexão que o nosso pensamento possui, O pensamento é como se fosse assim a matriz. Então, refletir, meditar, compreender, raciocinar e muitas outras condições só são possíveis porque nós temos o pensamento como nosso patrimônio, Nós temos o pensamento contínuo. E desse pensamento contínuo que nós temos e somos capazes de poder pensar o tempo todo, é que temos junto dele a nossa memória. Então a gente pode, inclusive, ter muitos sentimentos, essa variedade de sentimento que a gente tem, porque o nosso pensamento é capaz de ter não só capacidades projetivas, prospectivas, em que a gente pode projetar o nosso pensamento para o futuro, como também podemos ter a possibilidade do nosso pensamento retrospectar, ou seja, voltar para trás, para algum ponto da nossa história, e aí a gente vai usar aqui a nossa capacidade de memorizar, a capacidade de poder produzir lembranças. Podemos produzir sonhos, que é o pensamento que vai para frente, assim como nós temos o pensamento que vai para trás e é capaz de se aproximar de tudo que já lhe aconteceu, e assim a gente tem a recordação e a lembrança. Então, sonhar e recordar são dois movimentos temporais que o nosso pensamento possibilita. Então, pensando, falando aqui no pensando, pensando nessas possibilidades que o nosso pensamento tem, eu me lembro aqui daquele filósofo Platão, dizendo que o nosso pensamento tem a possibilidade de ser 2 em 1. E é maravilhoso pensar isso, porque a gente pode estar pensando em alguma coisa agora e poder, ao mesmo tempo, pensar sobre o que a gente está pensando. Ou seja, temos algum juízo, alguma crítica, alguma reflexão, sobre isso que está
pensando no momento. Então nós somos aquele que pensa e podemos ser aquele que observa o que pensa. Então podemos ser ator e espectador também. Então esse movimento que o pensamento tem, que ele possibilita a gente operar, fazer, inclusive, isso é de uma riqueza extraordinária. Tanto é que quando a gente está adoecido psiquicamente, quando temos algum sofrimento dessa ordem, essa nossa capacidade de pensar, ela também acompanha esse prejuízo. Então podemos ficar com pensamento obsessivo, né? Não conseguir trazer movimento e fluxo para o pensamento, como podemos ficar aprisionado também no futuro, que é a preocupação, que é o pensamento totalmente preso no que ainda virá, né? Podemos ficar estacionados em fatos do passado e não deixar que esse fluxo do pensamento leve as nossas almas para outras paisagens, para outros movimentos, né? Então, poder fazer esse 2 em 1 com leveza, com flexibilidade, com continuidade, é tarefa que a nossa faculdade de pensar nos possibilita, nos permite. Então, porque somos mesmo pensamento e vontade, junto dessa condição de pensar, nós temos também as emoções que vão acompanhar, né? E nossas emoções que vão acompanhar esse pensamento, eu vou aqui dizer que elas também regem a nossa vontade, faz com que, e aqui eu estou me referindo à vontade, não aquela vontade de tomar sorvete, isso aí a gente vai chamar de desejo, né? Esses desejos simples, quero tomar sorvete, quero dormir, quero isso, quero aquilo. Eu estou falando de uma vontade mais profunda, uma vontade que tem a ver com o sentido da vida, para onde a nossa vida se move, é a vontade que dá essa direção. O que é que o nosso espírito tem vontade de realizar nessa existência? Então a vontade dá direção, a vontade diz inclusive o que é que o nosso desejo vai realizar ou não, porque a vontade ela é tão poderosa que ela opera sobre o nosso desejo. Então, pela minha vontade de me educar, eu posso dizer não para o meu desejo. Posso, inclusive, dizer sim para o meu desejo, né? Então, a vontade é algo maior, mais profundo e tem a ver com o nosso propósito de vida, tem a ver com a direção que a nossa vida tem. Então, pensando nisso, eu estou aqui junto de uma página do Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 57, que ele diz assim, olha que título bacana, Para e Pensa. Então, Emmanuel está dizendo assim, usa seu pensamento para te equilibrar. Usa seu pensamento para você poder melhorar. Usa seu pensamento como condição, como alavanca para você sair dos momentos difíceis. Então ele diz assim, se a perturbação por ventania gritante ruge à tua porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que aflições e temores te sugiram a alma. Para e pensa. Então, em vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece. Reexamina atitudes e reconsidera problemas. Entendendo que a renovação somente será a verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas, se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós. Então, queridos amigos, desejo que essa semana vocês possam utilizar o pensamento, essa faculdade rica, para poder encontrar seu equilíbrio, seu bem-estar diante das adversidades. Não podemos evitar as adversidades, mas somos livres, utilizando a capacidade de pensar e de querer, para, diante das adversidades, mudar o curso do movimento do nosso espírito. Um grande abraço e até o nosso próximo programa na semana que vem.
A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.